Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de reflexão e crescimento pessoal. Hoje, vamos adentrar o espaço mais sagrado e, paradoxalmente, muitas vezes o mais desafiador de nossas vidas. O nosso lar e a convivência com a nossa família. Imaginem por um momento a cena clássica de uma manhã de segunda-feira. O despertador toca, há uma corrida para o banheiro, o café da manhã é engolido às pressas. As chaves do carro somem misteriosamente e as crianças estão discutindo sobre quem pegou o brinquedo de quem. O nível de cortisol sobe, a paciência desaparece, antes mesmo de sair de casa, já nos sentimos exaustos e irritados. É exatamente sobre esse cenário, e como transformá-lo, que vamos conversar hoje, baseando-nos na obra extraordinária de Richard Carlson. Não se estresse com coisas pequenas na família. A premissa central que vamos explorar juntos é libertadora. A maioria das coisas que nos tiram do sério em casa são, na verdade, pequenas coisas. E ao mudarmos a nossa lente, podemos resgatar a alegria de viver com quem amamos. Vamos começar desconstruindo uma das maiores fontes de frustração doméstica, a expectativa de que um dia, finalmente, tudo estará pronto, arrumado e resolvido. Richard Carlson nos apresenta uma analogia brilhante para mudar essa mentalidade, a história da ponte Golden Gate, em São Francisco. Imaginem essa estrutura majestosa e gigantesca. Existe uma equipe de pintura dedicada exclusivamente a ela. O trabalho deles é pintar a ponte para protegê-la da maresia e mantê-la bonita. O detalhe fascinante é que, assim que eles terminam de pintar a ponte de uma ponta a outra, o que leva um tempo considerável, a tinta no início da ponte já precisa de retoques ou de uma nova demão. Ou seja, o trabalho nunca termina. É um ciclo contínuo de manutenção. Agora, pensem na sua casa como a ponte Golden Gate. Muitas vezes, sofremos porque acreditamos que, se nos esforçarmos o suficiente, chegaremos a um ponto em que a pia estará vazia para sempre. A roupa estará toda lavada e dobrada, e a grama parará de crescer. Essa ilusão de conclusão é o que gera estresse. Quando aceitamos que a vida doméstica é, por natureza, um processo contínuo de manutenção, que a louça suja é apenas o resultado de termos comida para comer, e que a bagunça das crianças é sinal de vida e energia, paramos de lutar contra a realidade. A casa não é um projeto para ser finalizado, é um organismo vivo que precisa de cuidado constante, tal como aquela ponte. Ao abraçar essa verdade, a frustração de ver um cesto de roupa suja novamente cheio diminui drasticamente, dando lugar a uma aceitação serena do fluxo da vida. Seguindo esse fluxo de trazer mais leveza para o dia a dia, chegamos a um ponto crucial que afeta quase todas as famílias modernas: a pressa. Parece que estamos sempre correndo contra o relógio, sempre atrasados, sempre empurrando uns aos outros para a porta. Essa correria constante é um veneno para a harmonia. Uma das estratégias mais simples, porém mais negligenciadas que o livro sugere, é a prática de começar tudo um pouco mais cedo. Parece óbvio, não é? Mas quantos de nós realmente aplicam isso? Estamos falando de criar uma margem de segurança de 10 ou 15 minutos. Se você precisa sair às 8 horas, programe-se mentalmente e logisticamente para estar pronto às 7h45. O que acontece nesses 15 minutos de gordura é mágico. Deixamos de gritar, vamos logo! E passamos a ter tempo para um abraço de despedida decente. Se o suco derramar na mesa, o que inevitavelmente acontece quando se tem crianças ou pressa, isso deixa de ser uma catástrofe que vai arruinar o horário e passa a ser apenas um pequeno inconveniente que se limpa em 2 minutos. Eliminar a pressa é eliminar um dos maiores gatilhos de raiva dentro de casa. Quando não estamos correndo, somos pessoas mais gentis, mais pacientes, consequentemente, mais fáceis de amar. Aprofundando essa questão da gentileza, tocamos num ponto sensível. A forma como tratamos os nossos familiares em comparação com a forma como tratamos as visitas ou estranhos. É curioso, e um pouco triste, notar que muitas vezes guardamos a nossa melhor versão, a nossa educação mais polida e a nossa paciência mais elástica para pessoas que mal conhecemos, enquanto oferecemos aos nossos cônjuges, pais e filhos o resto do nosso dia, muitas vezes carregado de cansaço e irritação.
Carlson nos convida a fazer um exercício mental poderoso. Imagine que a sua casa é um local onde você é o anfitrião e a sua família são os convidados de honra. Se uma visita quebrasse um copo acidentalmente, você gritaria com ela? Provavelmente não. Você diria: não se preocupe, foi apenas um acidente, eu limpo isso num instante. Por quê, então, quando é o nosso filho ou o nosso parceiro, a reação tende a ser: você nunca presta atenção. Olha o que você fez. Essa mudança de atitude, de tratar a família com a mesma cortesia que dispensamos aos estranhos, pode revolucionar o clima do lar. Lembre-se, a familiaridade não deve gerar desprezo ou falta de educação, pelo contrário, deve ser o solo onde o respeito mais profundo floresce. Pequenos gestos, como dizer por favor e obrigado com sinceridade, ou perguntar como foi o dia do outro e realmente ouvir a resposta, são a cola que mantém a família unida. Falando em ouvir, este é, sem dúvida, um dos pilares de qualquer relacionamento saudável e, surpreendentemente, é onde mais falhamos em casa. A arte de ouvir verdadeiramente. Muitas vezes, em família, desenvolvemos uma escuta seletiva ou, pior, uma escuta defensiva. Enquanto o outro fala, já estamos formulando a nossa resposta, a nossa defesa ou o nosso contra-ataque. Ou então, estamos apenas esperando uma pausa para falar sobre nós mesmos. O autor sugere que a maior dádiva que podemos oferecer a alguém é a nossa presença total e a nossa escuta empática. Tente, apenas por um dia, ouvir o seu parceiro ou os seus filhos sem interromper, sem julgar e sem tentar resolver o problema imediatamente. Apenas ouça para entender. Muitas vezes, quando alguém reclama de algo em casa, não está pedindo uma solução lógica, está pedindo validação emocional. Está pedindo para ser visto e compreendido. Quando você ouve profundamente, você comunica silenciosamente: você é importante para mim, o que você sente importa. Isso desarma conflitos antes mesmo que eles comecem. É incrível como muitas discussões acaloradas poderiam ser evitadas se uma das partes simplesmente parasse, olhasse nos olhos da outra e dissesse: eu entendo porque você está chateado, e sinto muito. Essa conexão genuína nos leva a refletir sobre o ambiente emocional que criamos. Cada um de nós é como um termostato emocional dentro de casa. Se você chega do trabalho estressado, batendo portas e reclamando do trânsito, você, inadvertidamente, ajusta a temperatura emocional da casa para tensa. A ansiedade é contagiosa, mas a calma também é. Existe um conceito muito bonito no livro sobre criar um ambiente de não emergência. A maior parte das coisas pelas quais brigamos não são, de fato, emergências de vida ou morte. São toalhas molhadas na cama, são notas escolares medianas, são atrasos, são esquecimentos. Quando reagimos a tudo isso com a intensidade de um alarme de incêndio, vivemos em constante estado de alerta e desgaste. A proposta é aprender a responder, não a reagir. Responder com calma, com perspectiva. Pergunte-se: isso importará daqui a um ano? Na maioria das vezes, a resposta é não. Ao baixarmos o tom de voz, ao respirarmos fundo antes de corrigir alguém, estamos ensinando pelo exemplo. Estamos mostrando aos nossos filhos e parceiros que a paz é uma escolha. E que é possível manter a serenidade mesmo quando o caos se instala temporariamente. E por falar em caos, não podemos deixar de abordar a relação com as crianças e os adolescentes. Há uma lição preciosa que podemos aprender observando os mais pequenos, a capacidade de viver o momento presente e de perdoar rapidamente. Já notaram como duas crianças podem estar brigando por um brinquedo, chorando e gritando? E 5 minutos depois estão rindo e correndo juntas como se nada tivesse acontecido? Elas não guardam rancor. Elas não ficam remoendo o passado. Lembra quando você pegou meu carrinho há 3 meses? Elas vivem no agora. Nós, adultos, tendemos a carregar uma bagagem pesada de ressentimentos acumulados. Você sempre faz isso, você nunca me ajuda. Essas generalizações baseadas no passado envenenam o presente. Aprender com as crianças significa deixar o momento passar. Se houve um conflito, resolva-o e, em seguida, solte-o. Não vá para a cama com raiva. Essa antiga sabedoria é validada aqui.
O sono é um momento de restauração, e levar a energia negativa da discórdia para o travesseiro apenas solidifica o ressentimento. Estabelecer uma regra pessoal de perdoar antes de dormir, ou pelo menos de fazer uma trégua amorosa, garante que o dia seguinte comece com uma página em branco, pronta para ser escrita com novas e melhores interações. Outro aspecto fundamental para a paz doméstica é a proteção da nossa privacidade e do nosso tempo. Vivemos numa era hiperconectada. O telefone toca, as mensagens chegam, o e-mail não para. Trazemos o mundo exterior para dentro do nosso santuário o tempo todo. Carlson nos aconselha a sermos guardiões mais rigorosos do nosso lar. Isso significa, por exemplo, não atender o telefone durante o jantar ou durante um momento de brincadeira com os filhos. Significa estabelecer limites claros. Quando você atende uma chamada de trabalho no meio de uma conversa com seu filho, a mensagem implícita é: essa pessoa que eu nem vejo é mais importante agora do que você. Pode parecer duro, mas é assim que é sentido emocionalmente. Criar zonas livres de tecnologia ou horários sagrados onde o foco é exclusivamente a família não é um luxo. É uma necessidade para a sobrevivência dos laços afetivos. Além disso, é importante reservar um tempo para si mesmo. Um pai ou mãe exausto, sem tempo para respirar, dificilmente terá paciência para lidar com as demandas alheias. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é manutenção preventiva para que você possa cuidar melhor dos outros. É como a máscara de oxigênio no avião, coloque a sua primeiro antes de tentar ajudar quem está ao lado. Aprofundando a questão da convivência, vamos falar sobre a aceitação das diferenças. É irônico como nos apaixonamos por alguém justamente porque essa pessoa é diferente de nós, talvez mais espontânea, ou mais organizada, e anos depois, essas mesmas características são as que mais nos irritam. Por que ele não pode ser mais planejado? Por que ela não pode ser mais relaxada? A tentativa de moldar o outro à nossa imagem e semelhança é uma receita garantida para a frustração. O livro nos lembra de que não somos donos da verdade e que a nossa maneira de fazer as coisas não é a única, nem necessariamente a melhor. Aceitar que o seu cônjuge tem um ritmo diferente, que o seu filho tem uma personalidade oposta à sua, é um ato de amor. É permitir que o outro seja quem é. Em vez de criticar as diferenças, que tal celebrá-las? Ou, no mínimo, não fazer delas um cavalo de batalha diário. Quando abrimos mão da necessidade de ter razão o tempo todo, ganhamos algo muito mais valioso: a paz. Pergunte-se: você prefere ter razão ou ser feliz? Muitas vezes, nas disputas domésticas, essas duas coisas são mutuamente exclusivas. Deixar o outro ganhar uma discussão trivial não é fraqueza, é uma demonstração de que você valoriza a relação mais do que o seu ego. Há também uma prática sugerida por Carlson que é profundamente tocante: viver como se fosse o último dia. Eu sei, pode parecer mórbido ou clichê, mas pensem na profundidade disso. Frequentemente, agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Adiamos dizer eu te amo, adiamos brincar, adiamos perdoar. Mas a vida é frágil e imprevisível. Se soubéssemos que esta seria a última vez que veríamos o nosso parceiro saindo pela porta, será que brigaríamos por causa da toalha molhada? Será que sairíamos sem um beijo de despedida? Claro que não. Tentar manter essa perspectiva, mesmo que de forma suave no fundo da mente, muda drasticamente as nossas prioridades. De repente, as pequenas coisas irritantes tornam-se insignificantes diante da magnitude da perda potencial. Isso nos ajuda a relevar as falhas, a ser mais generosos nos elogios e a estar mais presentes. Transforma a rotina mundana em algo sagrado. Não precisamos esperar uma tragédia ou um susto de saúde para adotar essa postura. Podemos escolher, hoje, olhar para os nossos familiares com esse olhar de apreciação profunda. Reconhecendo o milagre que é ter aquelas pessoas específicas nas nossas vidas, com todas as suas imperfeições e belezas. Conectado a isso, está a prática da gratidão expressa. Não basta sentir gratidão, é preciso expressá-la. Muitas vezes, assumimos que o outro sabe que o amamos ou que valorizamos o que ele faz. Mas todos nós temos uma necessidade humana básica de nos sentirmos apreciados.
O marido que trabalha duro, a esposa que gerencia 1000 detalhes da casa. Os filhos que se esforçam na escola, todos florescem sob a luz do reconhecimento. Um simples bilhete deixado na geladeira, um elogio sincero diante de terceiros. Um obrigado por ter feito aquele jantar delicioso pode mudar o curso de um dia inteiro. Quando focamos no que o outro faz de bom, tendemos a ver mais coisas boas. É o princípio do reforço positivo. Se, ao contrário, focamos apenas no que falta, no que foi esquecido, criamos um ciclo de negatividade e ressentimento. A gratidão é o antídoto para a reclamação. Tente fazer um exercício diário. Identifique 3 coisas que você aprecia em cada membro da sua família e, em algum momento, compartilhe isso com eles. Você verá os rostos se iluminarem e a atmosfera da casa ficar mais leve. E não podemos esquecer de falar sobre a importância de simplificar. Vivemos numa cultura de acumulação de bens, de atividades, de compromissos. Muitas vezes, o estresse familiar vem simplesmente do excesso. Excesso de brinquedos espalhados, excesso de atividades extracurriculares que transformam os pais em motoristas exaustos. Excesso de estímulos eletrônicos. O livro sugere uma abordagem de simplificação voluntária. Isso pode significar destralhar a casa, o que por si só já traz uma paz visual e mental enorme, mas também destralhar a agenda. Aprender a dizer não para convites sociais que não nos nutrem. Reduzir o número de aulas dos filhos para que eles tenham tempo de apenas brincar e não fazer nada. O tédio criativo é importante para as crianças, e o tempo ocioso é vital para os adultos. Quando simplificamos, criamos espaço. Espaço para conversas espontâneas, espaço para o descanso, espaço para simplesmente estarmos juntos sem ter que fazer nada. É nesse espaço vazio que a intimidade acontece. Para encerrar a nossa reflexão de hoje, gostaria de reforçar a ideia de que a família é, em última análise, uma escola de amor. É o laboratório onde aprendemos as lições mais difíceis e mais belas sobre convivência, perdão e altruísmo. Richard Carlson não nos pede para sermos perfeitos, ele nos pede para sermos conscientes. Ele nos convida a não deixar que a neblina das pequenas irritações nos impeça de ver a montanha majestosa que é o amor familiar. Ao aplicarmos essas estratégias, aceitar a manutenção contínua da vida, eliminar a pressa, ouvir com o coração, tratar a família como visita, perdoar rápido, expressar gratidão e simplificar a vida, não estamos apenas reduzindo o estresse. Estamos construindo um legado emocional. Estamos ensinando aos nossos filhos como se relacionar de forma saudável. Estamos construindo um refúgio onde, não importa o quão duro o mundo lá fora seja, sabemos que encontraremos aceitação e paz. Lembre-se, as coisas quebram, o leite derrama, as pessoas se atrasam e o humor oscila. Isso é a vida acontecendo. Não lute contra a correnteza. Respire fundo, sorria diante da imperfeição e escolha, conscientemente, não se estressar com as pequenas coisas. Porque, no final das contas, quando olhamos para trás, percebemos que essas pequenas coisas eram apenas o cenário onde a grande e bela história da nossa família estava acontecendo. Espero que estas palavras tenham encontrado eco no seu coração e que você possa levar pelo menos uma dessas práticas para sua casa hoje mesmo. Experimente, observe as mudanças e permita-se viver com mais leveza. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Desejo a você e à sua família muita harmonia, paciência e, acima de tudo, muito amor. Até o nosso próximo encontro.